Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos padrões de chuva recentes lá no Ceará. Temos várias notícias, né, cobrindo o que aconteceu em janeiro, abril e agora, mais recentemente, em junho de 2025. A ideia é tentar entender melhor essa sequência toda, juntando as informações-chave dessas reportagens. Então, bora dar uma olhada nisso. Começando pelo mais recente, né? Fim de junho. O jornal O Povo falou no dia 30 que, olha, 77 municípios cearenses tiveram chuva entre domingo, 29, e segunda, 30. O maior volume mesmo foi lá em Forquilha, deu 76 milímetros. Teve outros lugares também, tipo Granja, com 40 milímetros, Pacatuba, 37,8 milímetros, Martinópolis, um pouco menos, 36,4 milímetros. Isso, exato. E essas chuvas de fim de junho, elas se concentraram mais em algumas áreas, né? Biapaba, Litoral Norte, Litoral de Fortaleza e também Jaguaribana. A FUNSEMI, inclusive, já tinha uma previsão para esses dias, para segunda e terça. Falava em chuva moderada, a fraca mais no litoral, talvez algo no Sertão Central e em Inhamuns. E bem, o resto do estado ficava com o céu mais aberto, parcialmente nublado. As temperaturas na faixa de 18 a 32 graus e ventos que podiam chegar a 60 quilômetros por hora na costa, né? Interessante isso, porque um dia antes, no domingo, dia 29, o GCMA já falava em chuva em 100 municípios. 100! E naquele dia o destaque tinha sido Quixeramobim com 65,4 milímetros. Fortaleza também apareceu bem, né? 61,4 milímetros lá na Maraponga. Essa diferença de 100 para 77 municípios em dias seguidos me chamou a atenção. Será que o tempo mudou tão rápido assim? Ou é o jeito de medir? É uma boa observação. Essa variação pode ser as duas coisas, na verdade. Pode ser a própria dinâmica do tempo, né? A chuva se move e perde força. Ou pode ser também uma diferença no período exato que cada fonte usou para medir, ou até quais postos de chuva eles consideraram. E é importante lembrar, né? A Defesa Civil já tinha soltado um alerta no sábado, dia 28, falando do risco de chuva forte. Tinham sistemas atuando ali, incluindo a tal da Zona de Convergência Intertropical, a ZCIT, que a gente pode falar mais daqui a pouco. Certo. Voltando um pouquinho no tempo, então, para abril. Dia 11 de abril, o portal de notícias CE noticiou chuva em 125 municípios. Isso nas 24 horas anteriores. E aí o volume mais forte foi em Missão Velha, nossa, 105,8 milímetros, bem alto. Farias Brito também, 101 milímetros. E a Baiara com 95 milímetros. Volumes bem expressivos para abril. Sim, bastante expressivos. E essa notícia de abril, ela até detalhava os porquês, né? Os fatores meteorológicos, falava tem instabilidades vindo do Atlântico, a ZCIT de novo ali perto. E para explicar rapidinho, a ZCIT é aquela faixa de nuvens perto do Equador, onde os ventos dos dois hemisférios se encontram, né? Além disso, tinha instabilidades do leste e do nordeste, a brisa marinha ajudando e o próprio relevo local. Quer dizer, uma combinação de fatores ali. A ZCIT é um elemento recorrente muito importante para o período chuvoso lá. Agora, aqui a coisa fica realmente séria se a gente lembra do começo do ano, janeiro. A Agência Brasil publicou dia 20 de janeiro, falando de chuvas muito intensas. E isso contrastava muito com a seca que parte do estado viveu até outubro de 2024. Né? Em janeiro foram quase 150 municípios afetados e com impactos bem graves. Pajujá teve um recorde histórico, 230 milímetros. Em Independência, a situação foi, assim, dramática. A rodovia CS-176 rompeu, casas de taipa desabaram, 8 pessoas desalojadas, comunidades rurais ficaram isoladas, precisou até de resgate de helicóptero depois que um sangradouro de um açude particular rompeu. Choveu 153 milímetros em meia hora. Isso é muita água. Santa Quitéria também, 129 milímetros entre dia 19 e 20 de janeiro. Os eventos de janeiro foram muito intensos, né? Os danos foram sérios. A própria reportagem chamou de novidade. Talvez pela força, né? Então, no começo da estação chuvosa e vindo logo depois um período seco, foi um choque, imagino.
Se a gente junta tudo isso, o que a gente vê é um padrão de eventos de chuva importantes, né? Com características diferentes, mas acontecendo ao longo de 2025. A severidade de janeiro talvez tenha sido sentida ainda mais forte por causa desse contexto de falta d'água recente. Então, para a gente resumir, o Ceará passou por vários momentos de chuva forte em 2025. Vimos muitos municípios afetados em janeiro, depois em abril e de novo em junho. As intensidades variaram muito, os impactos também, desde aqueles recordes e danos bem graves no começo do ano, até chuvas mais distribuídas, mas ainda assim relevantes agora no meio do ano. Exatamente. E isso, olha, só reforça como é importante esse monitoramento constante, né? O trabalho da FUNSEMI, da Defesa Civil. E também a gente precisa entender melhor essa interação complexa dos fatores do clima lá na região. A ZCIT é chave, como falamos, mas não é a única coisa que influencia. Fica então, uma pergunta para a gente pensar. Considerando essa sequência toda de chuvas, umas super intensas, outras mais espalhadas desde o início do ano, que sinais esses padrões podem estar dando sobre a variabilidade do clima? Ou será que indicam mudanças mais duradouras no regime de chuvas do Ceará para os próximos tempos? É algo para a gente ficar de olho, com certeza.